O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação, que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Invocai o Senhor e exaltai-o. Invocai o Senhor e exaltai-o. Invocai, invocai o Senhor e exaltai-o. Meus queridos filhos e filhas, estamos celebrando esta memória de Nossa Senhora, bem-aventurada Virgem Maria, auxílio dos cristãos. E se reveste de um significado todo especial esta liturgia, porque ela vem de encontro com aquilo que nós estamos vivendo neste tempo da Quaresma. Quando nós vemos os cristãos chamarem Nossa Senhora de auxiliadora, isso aqui já demonstra para nós justamente a nossa condição. Quem precisa de auxílio? Quem precisa de ajuda? Aquele e aquela que se reconhece fraco, que se reconhece pequeno. E retirado aqui da oração do Lembrai-vos, esta oração dedicada a São Bernardo de Claraval, que diz justamente isso, que não há na história nenhuma pessoa que tenha invocado a Virgem Santíssima e que tenha ficado por ela desamparado. Veja que lindo isso que São Bernardo nos traz, justamente para reforçar esta característica tão peculiar, não só de Nossa Senhora, mas de toda boa mãe. A mãe é aquela que não suporta ver o filho pedir ajuda e fica indiferente. Não, a mãe é aquela que quando o filho pede algo, quando o filho solicita o seu socorro, ela faz de tudo para poder socorrê-lo, ela faz de tudo para poder ajudá-lo. E veja que esta característica que não é só de Nossa Senhora, mas de toda boa mãe, também está presente na vida
e na missão que Nossa Senhora assumiu, diante de Jesus, diante da igreja e também nas nossas vidas. Também nós, como filhos, precisamos deste auxílio, que é um auxílio que não vem ao nosso encontro só quando nós pedimos. Aqui está algo muito lindo da mãe. A mãe é aquela que, mesmo que o filho não peça, ela sempre está atenta às necessidades do filho, mesmo sem o filho falar nada. E quem nos garante isso é o evangelho que nós acabamos de escutar. Porque veja, não foi Jesus que foi dizer para Nossa Senhora que aqueles noivos não tinham mais vinho. Ela se antecipa à nossa necessidade. Ela se antecipa àquilo que nós precisamos. Foi ela, com seu olhar atento de mãe, que percebeu que aqueles noivos estavam prestes a ficarem envergonhados, porque o vinho daquele casamento estava por acabar. Também na nossa vida, Nossa Senhora, se nós assim permitirmos, ela também vai se antecipar ao que nos falta, às nossas necessidades, sejam elas materiais, sejam elas espirituais, quaisquer que sejam as nossas necessidades, ela sempre virá em auxílio àquilo que nos falta. E veja que lindo, porque na primeira leitura fica bem claro para nós. A primeira leitura também escrita pelo mesmo autor do Evangelho. Veja que a liturgia da palavra hoje ela é toda permeada por São João. E veja que depois de São Lucas, São João é aquele que mais próximo esteve de Nossa Senhora. Nós sabemos que dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, João e Lucas, 2 deles tiveram mais proximidade com Nossa Senhora. São Lucas, porque aquilo que a tradição nos diz é que o evangelho escrito por ele tenha sido narrado pela própria Nossa Senhora. Foi Nossa Senhora mesmo quem narra a São Lucas aquilo que ele vai registrar no seu evangelho, e muitas das realidades que ele coloca do início da igreja, nos primeiros capítulos do livro dos Atos dos Apóstolos, também há historiadores, há doutores da igreja, há santos que dizem ter sido narrado por ela. Porque aqui nós precisamos voltar mais uma vez na origem dos textos sagrados, voltarmos um pouco na história da Bíblia. Nós sabemos que o Evangelho de São Lucas e o livro dos Atos dos Apóstolos foram escritos possivelmente pelo mesmo autor. O livro dos Atos dos Apóstolos, até o capítulo 15, ele é uma parte, que são os atos que nós chamamos Atos de Pedro. Do capítulo 15 até o final do livro dos Atos dos Apóstolos, nós estamos diante dos Atos de São Paulo. Então, provavelmente, a primeira parte ali, os primeiros capítulos, que versam justamente até Pentecostes, do início da igreja primitiva, possivelmente São Lucas o escutou da boca de Nossa Senhora. E São João é o apóstolo que, depois do evangelista São Lucas, teve mais proximidade com Nossa Senhora, porque nós lembramos que no Evangelho de São João diz que, lá no alto da cruz, Jesus mesmo, Nosso Senhor, confiou a ele a missão de levar Nossa Senhora para casa e de cuidar de Nossa Senhora e de cuidar realmente da proteção da mãe que vai estar presente na vida de toda a igreja. Então são os 2 mais próximos de Nossa Senhora. E veja que a primeira leitura de hoje, tirada do livro da Revelação, ou livro do Apocalipse, traz para mim, para você, aquilo que é a dimensão do nosso combate espiritual. Nós sabemos, e o padre disse ontem na homilia e reforça hoje, que todos nós, desde o dia do nosso batismo, estamos inseridos neste combate. Termos consciência dele nos faz vivê-lo de maneira mais segura. Mas não ter consciência dele nos faz vivê-lo de maneira, muitas das vezes, irresponsável. E é por isso que muitas pessoas sofrem, porque a maioria das pessoas e dos cristãos desconhecem que este combate espiritual está travado. Desde o dia do nosso batismo, então, há esta grande luta pela nossa alma, há essa grande luta por nós.
De um lado, os anjos de Deus, chefiados pelo nosso anjo da guarda, que tem a missão de nos ajudar nesta grande batalha na terra, que tem como finalidade nos levar ao céu. E do outro lado, o nosso adversário, que a primeira leitura hoje nomeia bem. Quem é este adversário? Veja, a palavra de Deus é clara em dizer, ele é o diabo, o divisor, não é? Aquele que veio com o único intuito de não nos permitir chegarmos à meta que é o céu. Versículo 9 do capítulo 12. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que é chamado Diabo e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Ele foi expulso para a terra e os seus anjos foram expulsos com ele. Então, aqui no versículo 9 do capítulo 12, nós temos um resumo da figura de Satanás, de quem ele é e do que ele faz. Veja que São João diz, e foi expulso o grande dragão. Então, no livro do Apocalipse, ele vai aparecer como dragão. E aí São João faz um resgate daquilo que nós vemos no primeiro livro da Bíblia, no Gênesis. São João diz, este que aparece perseguindo a mulher, que é o grande dragão, ele é a mesma antiga serpente. E quando São João diz antiga serpente, ele está nos fazendo reportar ao capítulo 3 do livro do Gênesis. Porque lá no capítulo 3 do livro do Gênesis, nós vamos ver claramente esta serpente seduzir a Eva. Por isso que ele vai dizer aqui, a antiga serpente, que se nós não sabíamos o nome dela lá no primeiro livro da Bíblia, e não sabemos o nome dela no último livro da Bíblia, São João está dizendo, ele é chamado de diabo, ele é chamado de Satanás. E quem é o diabo? Quem é Satanás? E ele vai dizer, o sedutor do mundo inteiro. Veja, assim como ele seduziu Adão e Eva lá no paraíso, e depois de ter sido expulso do paraíso, ele foi mandado para a terra, ele continua realizando a sua obra, que é uma obra de sedução. Gente, isso aqui é fundamental. Nós estamos no tempo da Quaresma e nós estamos trabalhando nas catequeses de sexta-feira os pecados capitais. Veja que o padre, nestas sextas-feiras, nas homilias do domingo, eu tenho trabalhado justamente a questão de como o diabo nos tenta. E aqui nós vamos entender. Foi até uma das perguntas que me fizeram lá na caixinha do Instagram. O padre está preparando um material para colocar sobre o sacramento da confissão. E uma das perguntas dizia justamente essa: como eu sei que um pensamento é pecado? Como conseguir distinguir e discernir um pensamento de uma atividade pecaminosa? E aqui nós vamos conseguir responder a partir da primeira leitura. Veja que enquanto nós estamos na esfera do pensamento, isso aparece para nós como uma tentação. E aqui o padre já disse, desde o primeiro domingo da Quaresma, e nas catequeses de sexta-feira, que a tentação não é pecado. Agora, se esta tentação, nós permitirmos que ela nos seduza, ou seja, se este pensamento se transformar em algo que nós dialogamos e que nos envolve, nos seduzindo, já é pecado. Na esfera da tentação, se é um pensamento, precisa ser combatido e neutralizado. Veio o pensamento, eu sinto que este pensamento é perigoso, então, por meio da oração, por meio do jejum, por meio da caridade, da esmola, eu já o rechaço, eu renuncio, eu não aceito que este pensamento povoe a minha cabeça. Porque se eu dialogar com este pensamento, eu caio nesta esfera aqui, o sedutor do mundo inteiro. O demônio, que é a antiga serpente, tem muito mais experiência do que nós. Ele vai tentar, por meio da tentação, nos seduzir. E quando começa esse jogo de sedução, é a hora de nós fazermos aquilo que o Salmo nos ensina, que os padres nos ensinam, que o santo nos ensina. Não dialogar com a serpente. Não dialogar. Porque se eu tentar dialogar, se eu flertar com ela, vai acontecer comigo o que aconteceu com Eva.
ela vai conseguir me vencer. Então, veja o que a primeira leitura de hoje está nos dizendo. Este antigo dragão, esta antiga serpente, que tentou Eva, que passa todos os livros da Bíblia tentando o povo de Deus, que tem um ódio mortal contra a mulher, esta antiga serpente, este grande dragão, ele tem uma finalidade. Ele é o que atravessa, por isso diabolos, é aquele que divide. Porque qual é a sua meta? Não permitir que na nossa vida se cumpra o plano de Deus. Então, a meta do nosso adversário é essa: não permitir que o plano de Deus se realize na nossa vida. E aí, para que nós possamos lembrar qual é o plano de Deus, o padre tem insistido nisso, eu tenho dito isso, eu tenho repetido isso, e vou repetir quantas vezes for preciso. Qual é o projeto? Qual é o plano de Deus para mim e para você? João capítulo 3, versículo 16 e 17. De tal modo Deus amou o mundo que enviou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque de fato o Filho do Homem não foi mandado para o mundo para condenar o mundo, mas para salvar o que estava perdido, para salvar o mundo. Então o plano, o projeto de Deus para a nossa vida é a nossa salvação. Deus não quer que ninguém se perca. Só que, para que esta salvação aconteça, para que esta salvação se manifeste, é preciso que nós contemos com o auxílio daquela que venceu a serpente e que quer nos ensinar a como vencê-la também. É aqui que nós vamos entender o porquê da missa de hoje. É aqui que nós vamos entender o porquê da intercessão de Nossa Senhora. Há muitos que dizem assim, ancorados numa leitura fundamentalista da carta aos Hebreus. Porque a carta aos Hebreus é a carta que fala sobre o sacerdócio de Cristo, o sacerdócio régio do Senhor. Na carta aos Hebreus nós vamos ver o autor dizer que Deus o constituiu Senhor e Mestre, ou seja, o nosso intercessor. Então as pessoas pegam este texto e fazem uma leitura unilateral dele, dizendo que uma vez que a palavra diz que Cristo é o nosso intercessor, nós não precisamos de nenhum outro intercessor. Veja bem, nós não estamos dizendo que Cristo não é a ponte que nos une ao céu. Nós sabemos disso, nós não somos tolos. Nós sabemos que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós sabemos. Só que veja que quando a igreja, por meio do próprio Cristo, e é isso que essas pessoas que usam essa leitura fundamentalista não se dão conta. Veja que quem nos deu Nossa Senhora como este acesso mais rápido a Ele mesmo foi o próprio Jesus. Se Nosso Senhor não quisesse que nós tivéssemos em Nossa Senhora este auxílio, Ele não teria nos dado Nossa Senhora no alto da cruz, em João 19, versículo 24 e 25, Maria como nossa mãe. Então, quando a pessoa pega esse texto da carta aos Hebreus e apregou através dele que nós não precisamos de intercessão, ele está cometendo aquilo que é um perigo em relação à leitura da palavra de Deus. E é por isso que eu estou insistindo com as senhoras e com os senhores. Leiam a Bíblia, tenham a Bíblia, tragam a Bíblia com vocês para a igreja. Porque qual é o problema? Se eu pegar um livro bíblico e ler este livro fora de toda a Sagrada Escritura, eu posso fazer dele o que eu quiser. Mas para nós que somos cristãos católicos, nós não fazemos a interpretação de nenhum livro da Bíblia de forma isolada. Nós entendemos que as Sagradas Escrituras, elas possuem uma unidade. Eu não posso pegar este texto do Apocalipse e lê-lo sem associar ele ao Gênesis. Eu não posso ler o Apocalipse e o Gênesis sem relacioná-lo com o Evangelho de São João. Senão eu estou fazendo o quê? Eu estou fragmentando
o projeto da nossa salvação, que não é fragmentado, ele é um só. E é justamente porque este projeto é um só, que nós vamos entender dentro deste projeto o papel que Nossa Senhora assume. E o papel que ela assume dentro deste projeto é nos aproximar mais de Deus. Por quê? Se eu pegar aqui, vocês, pegar a mim, e eu colocar aqui Deus, Jesus, e aqui ao lado de Jesus, a gente. Se eu pegar a distância que existe entre eu e você, que somos pecadores, e Jesus, essa distância, ela é inimaginável. Porque eu estou pegando Deus e um pecador. Veja a distância disso. É algo imenso. Agora, se eu pegar a distância que existe entre Deus e Nossa Senhora, que não teve pecado, que foi preservada do pecado, essa distância aumenta ou diminui? O que vocês acham? Aumenta ou diminui? Diminui. Então, gente, é só pensar, é só usar aquilo que Deus nos deu como prova de amor, que é a capacidade racional. Se eu observo a distância que existe entre eu e Deus, ela é imensa. Se eu avalio essa distância entre Deus e Nossa Senhora, ela é encurtada, porque depois do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vem quem? Ela. Então veja que a distância diminui drasticamente. E é aqui que se configura a intercessão de Nossa Senhora, o auxílio de Nossa Senhora em relação a nós. Porque se eu olhar Nossa Senhora e a gente, a distância aumenta ou diminui? Diminui. Porque Nossa Senhora não é deusa. Ela é também uma criatura humana. Não teve pecado. Não teve. Então a nossa distância em relação a Deus, que é Deus, é enorme. A nossa distância em relação a ela, que também é humana, ela é menor. Só que de todos os humanos criados, ela é a mais perfeita. Então, nada mais justo de que ser ela a mais perfeita, porque não teve pecado. Entende bem da nossa condição, porque também foi de carne e osso. Nada mais justo do que confiar a ela, que está mais próxima de Deus, as nossas causas, porque nós estamos mais próximos dela em matéria de merecimento do que mais próximos de Deus. Só que para isso tem que fazer o quê? Estudar, ler a Bíblia, ler o catecismo. As pessoas não conseguem entender isso. Por quê? Porque não leem a palavra de Deus, porque não leem o catecismo. E é por isso que eu estou insistindo com você. O bom católico tem que ter numa mão a Bíblia, tem que ter na outra mão o catecismo, e tem que ter os olhos na realidade, no jornal, nos acontecimentos, para a gente não ficar alienado também. Só que se eu não estiver aqui, este é um lugar seguro para eu que sou católico. Tradição, magistério, Sagradas Escrituras, tradição e magistério. Este é o lugar, é o tripé da nossa fé, que eu já disse para os senhores na catequese, na primeira sexta-feira de catequese. É aqui que o católico tem que estar. É aqui que o cristão bem formado tem que estar. Para que a gente entenda. Ora, agora eu entendi, padre. Então, a distância que existe entre eu e Deus, ela é enorme. A distância que existe entre Nossa Senhora e Deus, ela é curta. Porque depois da Trindade, depois de Deus, ela é a primeira de todas as criaturas. Por isso que ontem, quando nós ouvimos a leitura do Evangelho, o anjo, quando chega, chama ela de Caterocomene, cheia de graça. Por que ela é cheia de graça? Porque quanto mais perto de Deus eu estou, mais cheio da graça eu serei. Por que a gente diz? Precisamos rezar, precisamos fazer adoração ao Santíssimo Sacramento, precisamos ler a vida dos santos, ler a Bíblia, porque quanto mais eu rezo, mais eu me aproximo da luz. Quanto mais eu estou cheio de Deus, quanto mais próximo dele eu estou,
mais cheio dele eu vou ficando. Ora, se eu digo que Nossa Senhora é aquela que está depois de Deus, qual é a distância entre eles? É mínima. Por isso que ela é caterocomene, por isso que a graça transborda dela, porque não há nenhuma outra criatura humana que esteja mais próximo de Deus do que ela. Então tem que pensar. E é por isso que nós vamos ver que no primeiro milagre de Jesus, quem está lá? Ela. E o que ela diz? Se vocês quiserem o milagre, a receita do milagre é simples. Ontem nós vimos que para o milagre acontecer não pode existir o que dentro da gente? Medo. Então, se eu não tenho medo, eu estou já bem próximo do milagre. E nós vimos que para que o milagre aconteça eu não posso ter medo, e eu tenho que fazer o quê? Acreditar que para Deus tudo é possível. Veja que Nossa Senhora é o exemplo disso, porque ela experimentou isso nela. Veja que se nós fizermos uma continuação lógica da homilia de ontem para hoje, posso dizer que esta homilia é completa de ontem. Por quê? Porque a grande graça, a gente diz que o primeiro milagre de Jesus foi esse, na terra, depois do milagre que Nossa Senhora experimentou, porque ela primeiro experimentou dentro dela o milagre da encarnação. Então, porque ela experimentou este milagre, que para Deus nada é impossível, ela não teve dúvida. Quando ela se viu diante de uma necessidade, ela nos mostrou o caminho. Porque ela vai até quem resolve. Eu já disse para vocês, eu ensinei para vocês 5 missas da vitória. Não é possível que vocês não guardem tudo que eu falo. 5 missas da vitória, o que eu disse, para que o milagre aconteça na vida de todo mundo que recebeu o milagre. Quais são as 3 características? Eu estava falando que do livro que eu estou escrevendo, novo livro. Quais são as 3 características de toda pessoa que recebe o milagre? Primeiro, qual é? A fé, não é? Eu dizia na campanha das missas da vitória, destravar o quê? A razão, ativar a fé. Eu disse isso 5 quintas-feiras, dizendo a mesma coisa. Destrava a razão, ativa a fé. Destrava a razão, ativa a fé. Destrava a razão, ativa a fé. Segunda característica de todos os miraculados: não tiveram medo de passar vergonha. Eles vão até Jesus e pedem. Eles vão até Jesus e rasgam o coração, e falam, e mostram, e se jogam diante de Jesus. Eu disse isso 5 quintas-feiras, 5. Terceira característica: eles não falam com os subalternos, eles falam com quem resolve. Veja o que Nossa Senhora faz hoje. Ela faz justamente a mesma coisa. Destrava a razão, ativa a fé. Não tem medo de passar vergonha. Ela vai até o filho, ela vai até quem resolve e diz para ele: eles não têm mais vinho. Então, se vocês prestarem atenção nas coisas que eu prego para vocês nas homilias, e vocês anotarem, vocês colocarem isso no papel e começarem a levar isso para a vida de vocês, vocês vão sim experimentar na vida de vocês as mesmas graças que eu tenho experimentado na minha vida e que eu estou vendo na vida das pessoas que eu atendo, que eu tenho testemunhado, as graças e as bênçãos que Deus tem realizado, porque não é magia, é fórmula, é razão. E Nossa Senhora diz isso, e aqui eu encerro a minha homilia. Ela diz isso para eles, ela fala para eles: olha, acabou o vinho, eu sei, já falei com quem resolve. Bom, aqui vem então a dica da mãe de Jesus para nós. Primeiro, fazei o que ele vos disser. Fazei o que ele vos disser. Fazia o que ele vos disser. Agora vocês imaginam, se aqueles mestres-salas fossem como alguns paroquianos nossos. Mas a talha tem 100 litros. Olha como está longe. Não tem quem enche. Não, é muito difícil. Jesus estaria até agora lá, não teria feito o primeiro milagre. Esse é o nosso problema. O demônio consegue matar em nós a fé. E antes mesmo de tentarmos,
nós já colocamos o "se" na frente. Por isso que nós não vemos milagres na nossa vida. Nossa Senhora disse: faz o que Ele disser. Ai, mas será que vai dar? Ai, não, mas é muito caro. Não, mas é muito difícil. Ai, 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 ai. Por isso que não sai do lugar. Por isso que não vê milagres. Está aqui. Fazei o que Ele vos disser. Mas como eu vou saber o que Ele me diz se eu não leio a Bíblia? Como que eu vou saber o que Ele diz se eu não obedeço o Espírito? Veja que Ele está dizendo, veja que Ele já disse, veja que já está escrito, mas para eu saber eu tenho que fazer o quê? Romper o que me difere da multidão. Eu tenho que ser discípulo. E é por isso que eu preciso do auxílio dela. Porque eu preciso imitar a ela. E a melhor forma de imitá-la é pedir a sua ajuda. Por isso que a missa de hoje tem como título a Bem-aventurada Virgem Maria, auxílio dos cristãos. Por quê? Porque eu não quero rezar. Eu tenho preguiça de rezar. Porque eu não quero ler a Bíblia. Eu tenho preguiça de ler a Bíblia. Porque eu não quero ler, porque eu tenho preguiça de ler. Porque eu não quero fazer, porque eu tenho preguiça. Então, mãe, eu não consigo. Então a senhora me ajude, me auxilie. Assim como a senhora auxiliou todo mundo que te pediu, eu estou te pedindo, me ajude. E aí eu pego o meu tercinho, me ajude. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. E ela vai me ajudando. Aí hoje eu começo com uma dezena, amanhã eu rezo mais 2, depois eu rezo 3, daqui a pouco estou rezando o rosário, daqui a pouco estou rezando os salmos, daqui a pouco estou lendo a Bíblia. Por quê? Porque a vida espiritual ela é assim. Eu disse no domingo e repito, na vida espiritual quem não está crescendo está voltando para trás. E por que as pessoas não percebem? Porque quem olha para trás vira estátua de sal. Então tem muita gente que já está cristalizado. E por isso que conversão é quebra. Tem que quebrar as estruturas. É mudança de mentalidade. E isso a gente não consegue sozinho. Por isso nós precisamos dela. E é por isso que Jesus nos deu ela como mãe. Porque Ele sabia os filhos que ele criou. Ele sabe quem eu sou, Ele sabe quem você é. Ele sabe da nossa dificuldade de fazer aquilo que agrada a Deus. Aquilo que o agrada. Então, meus filhos e filhas, peçamos à mãe de Jesus, sabe? E levemos a sério, gente. Vida espiritual, ser católico é coisa séria. Embora muitas pessoas hoje já não sabem mais o que é ser católico, porque a gente vê cada mau exemplo, cada testemunho péssimo. Mas nós estamos aqui é porque nós acreditamos. Que bom que você está aqui. Você não está aqui porque você não tinha o que fazer. Todos nós temos o que fazer. E quando a gente não tem, a gente arruma o que fazer. Mas veja que para você é prioridade estar aqui. Veja que para você, você encontrou um tempo, você encontrou um jeito, você fez o que podia para estar aqui. Veja, isso não fica sem resposta diante de Deus. Vocês acham mesmo que agora, nesse exato momento, no céu, Deus está aqui conosco na missa, o Espírito Santo está aqui, o Senhor está aqui, a Virgem Maria está aqui. Você acha mesmo que entre você que fez um esforço para estar aqui e quem ficou em casa por preguiça, se vocês dois ajoelharem agora e rezarem, Deus vai ouvir a quem? Fala! Quem Ele vai ouvir? Quem está aqui. Porque você, diferentemente de quem ficou em casa com preguiça, você deu um passo a mais, um passo a mais. Eu também estou cansado, mas você deu um passo a mais, você está aqui. Na hora que os dois rezarem, você acha que Deus vai atender quem primeiro? Quem está aqui. Então não vem com esse negócio, mas Ele é o Pai de todos, Ele ama a todos, e é mesmo, Ele ama a todos, Ele é o Pai de todos, mas Ele é justo.
Ele é justo. E o que é justiça? É levar em consideração o esforço daqueles que foram encher as talhas. O milagre não acontece se a talha estiver vazia. Para que o vinho seja transformado, para que a água se transforme no vinho novo, ela tem que estar cheia. Em outra passagem do Evangelho, Jesus disse: quem tiver sede, venha a mim e beba. Quem é que enche a talha? Aquele que tem a coragem de sair do sofá e ir até a fonte. Você que está aqui nessa missa, está enchendo a sua talha. Então, na hora em que o vinho estiver quase acabando, Nossa Senhora vai dizer: ó, Jesus, olha lá. Aquele filho, aquela filha fez a novena da diocese. Ó, ali, ó. Não, mas não, aquele ali, ó. Ele estava lá. Ai, mas estava frio, estava chovendo. Mas ele estava lá. Infelizmente, ainda existem muitos cristãos católicos que não vêm à missa quando chove ou quando faz frio. E eu fico pensando, se o dia da aposentadoria estiver chovendo, será que eles não vão buscar o dinheiro? Se porventura o dia do churrasco estiver chovendo, já viu alguém cancelar churrasco por causa de chuva? Se amanhã, final do campeonato, estiver chovendo, vão cancelar o jogo? E já tem gente se matando para garantir o seu lugarzinho lá. Para gritar: gol! Ah, se nós tivéssemos este mesmo empenho e esta mesma fidelidade a nosso Senhor, hein? Se nós também lutássemos pelo primeiro lugar, não o primeiro lugar de quem aparece, mas como ela, o primeiro lugar de quem serve. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Mulher da palavra, mulher da fé, mulher da oração, exemplo para mim e para você. Qual é o vinho que está te faltando? Qual é o vinho que está faltando na sua vida? Qual é o vinho que está faltando na sua casa? Qual é o vinho que te falta? Hoje, 6º dia da novena da nossa padroeira. Este é o presente que Nossa Senhora quer dar a todos nós. Então, nesta missa, daqui a pouco vamos ter o ofertório. Coloque no altar de Jesus a sua talha. Talvez a sua talha esteja faltando saúde, talvez a sua talha esteja faltando fé, talvez a sua talha esteja faltando conversão. Eu não sei o que a sua talha precisa, mas ela sabe. Só que para que ela possa fazer alguma coisa por nós, é preciso que a gente tenha a coragem de levantar de onde estamos para irmos até quem resolve. E este que resolve não deixará a nossa oração sem resposta, porque Ele é fiel. E eu amo esta passagem da carta de São Paulo a Timóteo. E ainda que a gente seja infiel, Ele continua sendo fiel, porque não pode desdizer-se. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.